Você só vai entender depois de passar pelo processo, né? Entendeu? É verdade. A reputação ela é manifestada em meio aos olhos, né, das multidões, cara. Será que o inferno, aonde ele está? É esse entendimento que o Espírito Santo tenta nos trazer, né? Se Ana está ferida, ela quer mostrar. Ele crê que eu apareça, né? Então o deserto serve para ele. É um assunto de hoje, de agora, é o que nós estamos vivendo. Um processo sim, diferente. porque eu questionava. Se o Senhor nos capacitou, é porque o Senhor vai ter em nós e o Senhor vai resolver essas coisas. Naquele grande dia, a gente vê ele face a face e a gente entender, olha só quantas coisas eu fiz. Eu sonho com isso, cara. Eu digo que é muito forte isso, né, cara? Tem um homem no céu, né? Tem um homem no céu. Nós vamos ver o mesmo homem que há quase 2000 anos atrás subiu. É o mesmo Jesus, isso é muito forte, cara. Muitos pintam, né, cara, ele de formas diferentes. São tantos Cristos, né? Eu vou também fazer um podcast, né? Falando sobre o evangelho que Paulo não pregou. Porque cruz nunca foi acessórios, né? Cruz nunca foi acessórios ou estampa de camisa, né? Exatamente. Cruz é, quando Jesus fala isso, para um judeu da época ouvir essa expressão, tome a tua cruz, mas peraí, eles sabiam como era o processo da cruz. Eles sabiam a humilhação que era. Quando Jesus, é o mesmo código, quando o Senhor Jesus ele começa o ministério para herdar a promessa a Israel, não a Israel, ao mundo, sobre a redenção, cara, e aí a promessa se manifesta. Os profetas veio profetizando acerca da promessa, começa a Gênesis 3,15, hein? Eu vou enviá-lo. Ele vai trazer redenção para toda a criação. Não é só a redenção, o sacrifício de Jesus, não é só para salvação humana. Por isso que o véu é rasgado de cima a baixo. Tem muitos códigos aí, por que é de cima a baixo? Mas por que é de cima a baixo? Porque Paulo vai dizer em Colossenses, se não estiver enganado, eu chapo nesse versículo, que Jesus ele veio para reconciliar as coisas visíveis e as invisíveis. Houve uma rebelião do céu. O véu se rasga de cima para baixo, a redenção veio de cima para baixo, irmão. A primeira palavra que ele recebe é: eis é o Cordeiro. O Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Para nós, irmão, isso é muito forte. Pô, tenho redenção, não serei mais condenado eternamente. Mas João está falando para ele assim: esse aqui é o que vai morrer, tá? Então, quando Jesus chamava os discípulos, irmão, ele falou isso, eles sabiam o que era. Nesse tempo, a palavra cruz era um palavrão, irmão. Os judeus nem pronunciavam. Jesus não me matará. Jesus não me mata. A cruz é minha, entende? Eu que crucifico o meu eu. Há um código na Escritura Sagrada que diz que toda guerra é porque tem uma proposta de conquista. Quando eu entrava numa cidade, suponhamos que você fosse um rei, eu fosse um outro rei. Nós somos, né? Só que somos da luz. Mas, pô, eu ia guerrear contra a sua nação, não era pra ter o que fazer, que era pra guerrear. Não, tu tinha coisas valorosas naquele lugar, era chamado de despojos. Então toda guerra, todo confronto, toda luta, irmão, é para receber algo. Não é para te dar, pô, você tem que fazer, vou fazer o Romulo sofrer, né? A vida é muito boa. Não é, irmão. Tem uma proposta por detrás. A palavra diz isso. Davi, quando vê Golias pronunciando blasfêmias contra o Eterno em Israel, Davi não chama Golias de gigante, ele chama de incircunciso. Ele está fazendo distinção, né? Exatamente. Não tem problema. Esse aí não tem aliança. E ele diz assim: o que o rei dará para um homem que derrubar esse incircunciso? Nós que Davi não vai lutar ali, porque ele falou: pô, tem um monte de menina me vendo aqui. Então eu vou aparecer. Não, cara, vou aparecer agora. Vou mostrar que eu posso. Não, peraí, eu vou guerrear porque é uma promessa. Há uma recompensa, Pedro. Há uma recompensa. E aí ele guerreia, ele vai até Saul, pergunta: é exatamente isso. A mão da filha, isenção de impostos, não sei quanto lá em prata e ouro lá. Então agora eu guerrei. Então todas as vezes que uma guerra se levanta contra mim, é porque tem uma proposta por detrás. Por que o Senhor treinou? Bom, quando Davi é conhecido até hoje por esse feito com Golias. Davi não é conhecido pela nação judaica pelo urso e pelo leão. Ele é conhecido por derrotar o incircunciso. Mas o urso e o leão é o treinamento para colocar ele perante o Golias. Sem o treinamento do secreto de urso e leão,
Davi não enfrenta publicamente o Golias. Então o Senhor libera a promessa para você. Agora ele vai esperar uma postura de resposta sua mediante a promessa que ele liberou. Porque lembra que foi de start? O Senhor libera uma palavra. Agora os céus vai trabalhar a seu favor. Só que, cara, tem que se posicionar dentro dessa palavra. Eu te falei isso em off. Quando o Senhor chamou Abraão por 3 vezes, e os 3 testes que Abraão passou, e ele passou nos 3, ele falava assim, Senhor, eis-me aqui. E eu te falei, né, que o eis-me aqui é uma palavra hebraica que é por completo. Não é o eu estou te ouvindo. Eis-me aqui por completo. Todo o meu passado, meu presente, me encontro aqui. O que o Senhor quer? Então a promessa, né, é assim. Ela é liberada. Os anjos vão trabalhar, porque a palavra diz que os anjos são ministros. Eles trabalham para aqueles que acerca daqueles que vão herdar a salvação. Então eles trabalham a nosso favor, não contra nós. Mas é de acordo com a sua postura. É de acordo com a sua postura que eles trabalham. Então o Senhor liberou uma palavra para você que está nos vendo aqui. Não sei quanto tempo tem isso. Essa é a palavra condicionada. O Senhor está esperando uma postura de resposta sua. Pô, o Eterno não faz, cara. Ou o Rômulo é um falso profeta, ou não sei o que. Não, cara. Se você não se posicionar, irmão, se você não tiver sensibilidade espiritual, você não vai desfrutar dessa presença. Urso e leão não é para sempre. Porque depois que você enfrenta uma batalha e vence, você se torna mestre naquilo ali. Eu notou quando você entra numa autoescola, pega nas tremas ali, tenta colocar a chave e você não consegue ali, mas depois, irmão, até com o olho fechado, então já não tem mais graça, já não é mais prova, já não é mais luta. Então, assim, o Senhor está te chamando para lutas novas, guerras novas, e a minha oração sobre você é que ele intensifique, irmão. Pode mandar prova, pode mandar luta, dificuldade. Porque se ele está mandando, cara, é porque você já andou um pouquinho mais, já cresceu, como você falou, um pouco mais. Você já está forte, né? No espírito um pouco mais, irmão. O que te derrubava lá atrás não adianta, não vai te derrubar. Então tem que se intensificar. É porque tu já está vivendo a promessa. Entende? O Senhor está preparando a promessa, preparando aquele que vai receber a promessa, porque a promessa já está pronta. Ele só está trazendo assim, ambos para o mesmo lugar. A promessa, passo para você. A promessa, ela vai ter um lugar para acontecer. A promessa vai ter um lugar para acontecer. A questão é se você está andando para onde a promessa vai se manifestar. Ela vai se manifestar. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido em poder. Promessa, Paulo diz que a promessa foi feita para 500 discípulos. Só 120 permaneceram lá. A promessa foi feita para os 500. Só 120 estavam no lugar onde a promessa foi derramada. E você havia citado aqui Davi contra Golias, né? E é necessário porque Davi estava indo levar mantimentos para os seus irmãos, né? Que estavam em guerra. E ali ele vai ouvir Golias falando contra o povo de Deus, né? Falando contra aquela nação. Ele vai falar, quem é esse incircunciso? Né? Para falar sobre o povo, falar sobre o meu Deus. Aí ele vai se dispor, né? A batalhar contra Golias. Aí Saul vai dizer, não, mas ele é de guerra desde a sua mocidade. Aí Davi vai trazer à tona aquilo que as batalhas que ninguém vê, né? Que só ele enfrentou. Então, num momento determinado, as pessoas vão saber das batalhas que ninguém sabe, né? E quando Davi pega para batalhar contra Golias, que ele vai se ter essa disposição, Saul vai dar sua armadura, sua espada. Davi vai andar talvez alguns passos e ele vai tirar a armadura de Saul. E vai com a que ele tem, né? Vai com a funda, que era algo que ele já estava acostumado, né? Então existem certas batalhas na nossa vida que eu não vou usar as armas que Deus te deu, porque são tuas, né? Foi algo que Deus te deu. E eu vou usar aquilo que Deus me deu, porque aquilo que Deus me deu vai me fazer vencer batalhas, né? Então ele vai usar a funda, e a funda era comum usar a funda para espantar lobos, ursos, né? Era comum, a funda era usada pelo pastor, para pegar algum alimento. Então ele vai usar aquilo que ele tem, né? Para batalhar as batalhas que só ele sabe, aquilo que ele batalhou no oculto e que agora ele trouxe para que as pessoas saibam, né? Então Davi, ele não vai
automaticamente jogar as coisas na cara de ninguém. Ali Davi não tava com seu ego inflamado pra dizer, eu já batalhei com urso, batalhei com leão. Não, ele vai usar aquilo no tempo certo, né? Então as batalhas que a gente enfrenta em oculto, no tempo certo elas vão ser reveladas, né? Aí Jesus diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta, né? Ora a Deus em secreto, que no secreto ele vai te recompensar. Então existem certas coisas que a gente não precisa trazer em público. São coisas que Deus dá no secreto e no secreto a gente recebe, né? Por que tem muita gente que tá deixando de receber aquilo que tem? Porque tá muito mais com o público. E esquece que existem certas coisas que Deus dá no secreto, né? Você havia dito aqui sobre Jesus, né? Quando Jesus morre, um plano, né? Desculpa. Quando em João capítulo de número 1, quando João nasce, que João vai ser o antecessor de Jesus, que ele vai vir pregando sobre o mestre, alguém vai perguntar para João, mas você quem é? Moisés? Você é o Cristo? Aí João vai dizer, não, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Então João, ele vai continuar no Jordão pregando uma mensagem de Cristo, né? Raça de víboras, arrependei-vos. Vai ficar ali quem quer, né? Porque quem é chamado por Deus não muda de discurso. A mensagem permanece sendo aquilo que Deus tem. Então, João vai continuar pregando e a mensagem de João, e até que é aquilo que João está dizendo, olha, eu vos batizo com água, mas vai vir um aí que vai batizar com água, mas também batiza com fogo, né? E aí, quando João está pregando, Jesus está vindo até João. Isso é um cumprimento de uma promessa. Olha só, é o mensageiro e a mensagem vindo é o encontro de quem está pregando, né? Tanto é que João vai dizer, eu não sou digno nem de desatar suas alparcas. Aí Jesus vai dizer, eu tenho que vir porque é uma promessa, isso tem que ser cumprido. Aí quando Jesus levanta, aí está isso que você havia dito, né? Sobre a confirmação do Filho, né? Porque até então, a multidão que estava ali, e a não ser João que sabia que Jesus estava vindo, olhavam para Jesus e falavam, não, é o filho de Maria, filho de José. Então quando Jesus é batizado, ali tem uma confirmação de um ministério, né? Que é a pomba com representação do Espírito Santo descendo sobre Jesus, né? Nós temos Jesus ali sendo batizado e Deus rasgando o céu dizendo, este é meu filho amado, a qual eu me comprazo, né? Qual eu tenho prazer. Então, há uma confirmação, né? Que se talvez existe algo na nossa vida que na terra as pessoas não têm como uma confirmação de que Deus faz, Deus rasga os céus para confirmar aquilo que Ele nos prometeu. Então nós temos que ter esse direcionamento. E nada mais justo do que saber que talvez as pessoas da minha casa possam não acreditar na minha promessa, né? Talvez a minha parentela talvez não acredite na minha promessa. Talvez os meus amigos olhem para mim, talvez não acreditem na minha promessa. Mas quando Deus confirma aquilo que prometeu, para mim é o suficiente, né? E a gente vive não pelo que os outros dizem, mas sim pelo que os céus rasgam e confirmam a nosso respeito. Esse é o mais importante.